Hoje é dia de alegria geral. Porventura a palavra será imprópria, porque o gosto vem de mais fundo, talvez da alma. Olhar essa cidade saindo de suas casas, despejando-se pelas ruas e praças, descendo dos altos, juntando-se no rocio para ver justiçar a judeus e cristãos novos, a hereges e feiticeiros, fora aqueles casos menos correntemente qualificáveis, como o de sodomia, molinismo, repetizar mulheres e solicitá-las, e outras mil salhas possíveis de degredo ou fogueira. São 104 as pessoas que hoje saem, as mais delas vindas do Brasil. Uber e terreno para diamantes e impiedades, sendo 51 os homens e 53 as mulheres. Destas, 2 serão relaxadas ao braço secular, em carne, por relapsas, isso quer dizer reincidentes na heresia, por convictas e negativas. E isto quer dizer teimosas, apesar de todos os testemunhos, por contumazes. Isso quer dizer persistentes nos erros, que são suas verdades. Só desacertá-las no tempo e no lugar. Este é um trecho de Memorial do Convento de José Saramago. A questão é, será que, de fato, o texto de Saramago, que é uma obra de ficção, tem a ver com a realidade? E você sabe o que é a Inquisição? Sabe contra o que os inquisidores estavam lutando? Sabe em que parte esse tipo de prática teve mais relevância? Se você tem essa e outras dúvidas, venha conosco no nosso História Moderna. Como vocês puderam perceber aí na obra de Saramago, que é uma ficção, conta sobre um auto de fé, né? Que é uma cerimônia pública em que os condenados pela Inquisição, né, eles circulam pela cidade e tal. E a questão do judeu é a questão de maior relevo. Vamos tentar entender isso, se de fato, né, essa Inquisição ela tem como grande problema os judeus, ou se é outra questão, a partir da literatura que a gente estudou na nossa disciplina. Podemos ver, com base num texto que a gente já trabalhou em algumas aulas, né, que é a História do Medo no Ocidente, do Delumor, né, que é uma obra riquíssima e trata várias questões, quando começa essa perseguição aos judeus. E ele diz o seguinte, isso começa lá por volta do ano 1000, né, que é uma época em que acreditava-se que o fim do mundo estava próximo e tal, e vai ganhar maior relevo com as cruzadas. Pois nas cruzadas vai haver um movimento em que os cristãos vão até o Oriente para lutar contra infiéis que se encontram fora dos domínios europeus. E aí começa-se a refletir sobre uma questão. E quanto aos infiéis que moram dentro da Europa? O que fazer com eles? E aí começa um movimento de perseguição aos judeus que moram na Europa, que não são poucos. Quanto às motivações que levam aos judeus serem perseguidos, eles são variados, né? Delumor, ele pontua uma questão muito interessante. Comumente, os judeus são taxados como um problema para os europeus, cristãos ocidentais, pelo fato de eles prosperarem economicamente, né? Com uma espécie de inveja, né? Para poder, inclusive, né, confiscar os bens dos caras e se dar bem. Só que a questão é mais complexa. Delumor diz que o principal motivo que leva os europeus a perseguirem os judeus que vivem lá dentro tem a ver mais com questões doutrinais, né? É bem diferente como pensa um judeu, né, dentro do campo da teologia em relação ao que o cristão pensa, né, sobre o mundo. E a principal questão de divergência é o fato de os judeus não entenderem que Jesus é o Messias. Então eles estão procurando por um novo Messias que ainda há de vir. E isso gera uma série de problemas.
Uma outra questão que o Delumeau pontua, né, é que os judeus, né, que são perseguidos, né, desde lá do ano 1000, eles vão continuar sendo um problema na Europa, de modo que isso vai se acirrar na Península Ibérica, no século XV, sobretudo no reinado de Fernando e Isabel, os reis católicos, né? Os mesmos que conseguiram expulsar os islâmicos definitivamente da Espanha. E o que ocorre é que os judeus também são um problema. Então, em 1480, eles conseguem uma autorização do Papa para constituir um tribunal de inquisição no país, que não é o primeiro, né? Já existe um movimento nesse sentido desde a Idade Média, ok? Na França, né, no século XII já foi se criado essa estrutura que passa a ser repetida na Espanha, que tinha um objetivo principal, que era criar uma pureza dentro do campo da fé, em que o catolicismo prevalecesse sobre as demais religiões através da força, né, de certo modo. E aí, isso vai gerar uma lei, uma bula, em que obrigava os judeus a se converterem à força. Caso contrário, eles seriam pegos pela Inquisição. O que acontece? Alguns se convertem, mas muitos deles acabam fugindo da Espanha, porque o clima estava muito hostil. E para onde que eles vão? Eles vão para Portugal. Então, especula-se que há uma migração em massa para Portugal e que, de repente, chega no país 100 mil pessoas de origem judaica. Muitas delas praticando judaísmo. E isso passa a ser um problema sério em Portugal, de modo que no começo do século XVI, o rei português também consegue a autorização do Papa para instalar em Portugal um tribunal da Inquisição. Uma obra que nos ajuda a entender como que foi essa Inquisição em Portugal e no Império Português é a obra Inquisição de Évora, de Antônio Borges Coelho. Nesta obra, o autor fala sobre aspectos cruciais sobre como que se deu essa Inquisição no país, cobrindo um intervalo ali, né, desde o século XVI ao século XVII. Ela continua ainda a Inquisição por mais um tempo. Mas ele fala sobre aspectos muito importantes. Uma questão, né, que é muito relevante e que gera dúvidas é o fato de que se a Inquisição se instala em Portugal no mesmo momento que a Contra-Reforma ela passa a se reunir, né, os contra-reformistas e tal, os padres de bispos de várias partes do mundo para poder pensar como que seria, né, o futuro do catolicismo, e se de fato eles estavam preocupados com a chegada do protestantismo nesses lugares que eram redutos católicos, o protestantismo não chegou a criar frutos nesses lugares. Não havia praticamente esse problema. E a Inquisição e todo esse aparato de censura que havia contra os livros proibidos e tal, funcionaram bem como uma forma de conter a expansão do protestantismo nesses lugares. Então, eles não lutavam contra os protestantes. Essa não era a questão principal. Se eles estavam, portanto, numa luta contra os infiéis, isso compreendia também os praticantes do islamismo e do judaísmo, o que havia em Portugal, que era um problema maior, tal qual foi citado por Delumeau, era o problema do judaísmo. Havia judeu pra caramba em Portugal, e isso impedia esse ideal de manter uma pureza religiosa, que inclusive era uma estratégia que eles usavam para unificar o pensamento, né, das pessoas que viviam no Império Português para além das fronteiras de Portugal, propriamente. Só que a questão principal que havia, o problema principal que havia em Portugal era o judaísmo. O Antônio Borges vai fazer uma pesquisa de caráter quantitativo que ele vai mostrar que 89% dos casos que foram julgados pela Inquisição
foram casos de práticas do judaísmo. E também uma coisa interessante a se notar é que nem todo mundo era morto, é bem verdade, né, tal qual acabou se criando, né, uma ideia, sobretudo por conta da Inquisição Espanhola, que foi muito cruel, foi mais cruel que todas as outras, mas morreu um contingente populacional bastante significativo, apesar de tudo isso, fora, né, os confiscos, os degredos, ou seja, expulsaram pessoas para outros lugares e tal. E quais eram os crimes que levavam a pessoa a ser julgada pela Inquisição? São variados, né? O judaísmo é o principal deles, mas também tem crimes de natureza sexual, como sodomia, como bigamia e a solicitação, que é um crime que tem a ver com padres, porque eles julgavam todas as pessoas que viviam na sociedade, e a solicitação consistia em, durante a confissão, o padre se aproveitar de alguém, ter relações sexuais com essa pessoa, então isso era um crime, isso era proibido. E também tinha casos de feitiçaria, né? Que era um problema, a caça às bruxas, que tem uma origem na Idade Média, esse tipo de coisa também é perseguida, práticas cristãs não convencionais, né, que fogem um pouquinho do que é pedido por Roma, também é um problema, tal qual o Menóquio, né, em Queijos Vermes. Enfim, a ideia é manter a pureza da religião, e aí cria-se um tribunal. Esse tribunal tem 3 inquisidores, e nesse tribunal, quem estava lá tinha que ser necessariamente um cristão velho, ou seja, alguém de sangue puro, né? Não podia ser um convertido, tinha que ser alguém da nobreza e que estudou teologia, o direito canônico, enfim. E isso tudo foi comandado por algumas ordens religiosas, a princípio os dominicanos e depois os jesuítas também entraram nesse processo, tal. E uma coisa interessante também que ele coloca é como que as pessoas chegavam até o tribunal, né? Como que surgiam as denúncias. Então, havia um edital que era pregado nas igrejas, chamado Auto de Fé, em que eram instigados os fiéis a denunciarem casos que eles viam estranhos ali, de costumes, práticas judaicas, que esse era o principal problema, e outros tipos de coisa. Então contavam, obviamente, com a ajuda da população, né, em geral, e que viam ali alguns comportamentos, alguma coisa que levava a crer que algumas pessoas estavam violando determinadas normas que eram consideradas um crime grave para a Inquisição. Essas pessoas eram presas, elas eram julgadas, passavam por tortura e uma parcela delas era condenada à morte, e aí havia todo esse ritual que bem Saramago coloca com bastante realismo na obra do Memorial do Convento, em que havia uma procissão, né, que circulava por toda a cidade, junto com o condenado, né, vestido um São Benito, que é uma roupa específica, que tem um chapeuzinho e tem uma cruz, Santo André, no peito, e que essa pessoa vai passar pela cidade, onde ela vai ser humilhada e tal, e no fim, algumas das pessoas vão ser queimadas em praça pública. E isso era um evento que reunia um enorme contingente de pessoas. Era o grande evento, certo? Então, em resumo, entendam que a Inquisição é um instrumento de controle social, no caso que a gente investigou, usado pelo mundo católico europeu, que transcendeu também as fronteiras da Europa, né, no período de navegações, descobrimento de várias outras localidades. Isso passa a ser usado como instrumento de controle fora da Europa também. E isso vai existir na Europa por alguns séculos. É uma página, digamos que negra da história, mas que pragmaticamente, vamos colocar assim, foram eficazes no intuito de conservar o catolicismo
em determinadas áreas da Europa diante do crescimento do protestantismo em outras partes. Mas vemos, claro, que o problema é maior em um lugar onde não haviam protestantes, como a Península Ibérica. O principal alvo acabou sendo os judeus. Como vocês podem ver, eles eram perseguidos desde muito tempo, né? Vemos aí no século XX um fenômeno parecido com esse aí, que foi o Holocausto, implementado por Hitler, os nazistas. Enfim, os caras sofreram já muito por séculos e séculos. Foi uma coisa mais ou menos parecida que aconteceu na Europa moderna. E para poder identificar quem era judeu, quem não era judeu, porque o que eles estavam preocupados mesmo, né, ninguém se dizia mais judeu em público, porque isso era proibido, mas eram os supostos conversos que não se converteram de verdade, os tais cristãos novos. Então, alguns às escondidas continuavam praticando atos de judaísmo. E haviam alguns aspectos que nos permitiam saber quem era judeu, como o fato da pessoa não comer carne de porco, por exemplo, como o fato da pessoa tomar banho demais. Isso é uma questão também que eles alegavam que tinha a ver com a impureza, né, do sangue judeu, e toda hora o cara ficava se banhando. Então tinha coisas que eles analisavam que faziam crer que um judeu havia um judeu disfarçado ali. Isso também é expresso no filme que eu passei para a aula, que é Os Fantasmas de Goya, né, que é um pintor espanhol e um intelectual de grande relevo, né, da Espanha já lá no século XVIII, em que denuncia, né, os horrores do que foi a Inquisição e ajudou a afindar com isso no país, já no período que era o período das luzes, né? Assim, o iluminismo estava chegando e mudando toda essa mentalidade, e isso vai ajudar, inclusive, a afindar com esse tipo de prática, sobretudo com a questão da feitiçaria, né? No mundo que se orienta pela razão e pela ciência, já não faz mais sentido pensar em feitiçaria mais, em bruxas, etc. Bom, é isso que eu tinha para falar por hora. Até a próxima. Tchau.